Só na nave de Bonogo, tranquilo como o grilo de leva, né? Bom, eu espero que sim. Tudo bem com você, mano? Como é que você tá? Tá tudo certo? Como é que foi o dia de hoje? Tranquilo? Bom, ontem, já vou direto ao assunto, tá? Ontem eu postei um vídeo sobre uma técnica gringa, certo? Que pra fazer grana aí, eu vou colocar como um setup aqui, entre aspas, tá? Um jeito diferente ali de estar operando o mercado do mini índice, certo? O pai dessa técnica se chama Nick Shaw. É esse cara que eu vou estar colocando aqui. Careca também, o que eu posso dizer assim, qualquer semelhança é mero acaso, beleza? E eu tô usando já faz um tempo, eu estudei ela, comecei a usar e aí eu comecei a gravar algumas operações dela. E levantou uma certa curiosidade da galera que me segue, perguntando como é que tá fazendo, como é que faz. E ontem eu gravei um vídeo sobre essa técnica que eu uso, mas não ficou meio bem explicado, ficou bem por cima assim. A galera parece que gostou e quer saber mais detalhes. Então se você não tem paciência, esse vídeo de hoje não é para você, porque eu vou esmiuçar bastante, entendeu? Eu vou colocar desde como é a ordem oco. Tá, eu filmei do celular porque não tava conseguindo gravar a tela, o pop-up, né? Já adianto você. Então às vezes o áudio ali vai ficar meio ruim, então não liguem, tá? Mas se você quer aprender, você vai ficar, entendeu? Mas se você não quer, se é aquele cara tarado, aquela pessoa tarada que não, eu quero aprender do tal, cara, ou pula o vídeo ou vaza, beleza? Aqui é pra quem quer aprender, aqui a gente divide experiência, aqui eu costumo falar que a gente passa o que é bom. Então tudo que você vai estar encontrando no canal aqui, provavelmente eu já testei, entendeu? Ou se não, passou pelo crivo ali, de algumas pessoas que eu tenho certa confiança, beleza? Então, sem delongas, vamos direto ao ponto. Eu vou estar colocando aqui até a operação de hoje, eu vou estar adiantando algumas coisas e tudo mais, mas vou estar colocando como coloca o indicador, como eu já falei, como gera a ordem oco, beleza? Eu espero que você goste. Se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de dar o like, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal também, beleza? E também acompanhar a gente nas redes sociais, Bombeiro Trader. Fechou, mano? Até mais, eu espero que você goste, hein? Bom, não liga da forma que está sendo gravado, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Isso aqui é só como criar uma ordem oco. A gente vai vir aqui nessa engrenagemzinha aqui no canto, tá certo? Vai abrir aqui a sua coleção aqui de ordens oco, certo? Vamos criar então uma de 50 pontos. Maisinho, a gente vem aqui, coloca o nome, né? 50, vou colocar, dá ok. A gente vai vir aqui, ó, não liga pro barulho não, tá? A gente vai vir aqui, ó, sabendo que o índice é de 5 em 5 pontos e a gente quer pegar 50 pontos, então são 10 pontos das 50 pontos. A gente não vai trabalhar com stop loss por enquanto aqui, tá? Na ordem oco, porque ela vai ter um stop loss, não se preocupem. E a gente dá ok. É sim. Beleza? E agora toda vez que eu der um shift, ele aparece na ordem oco para comprar e um out para vender 50 pontos. Você vai perceber que se eu colocar aqui em cima da linha, é que eu tô com uma mão só. Mas ó, olha lá, fica do tamanho certinho do Price Guide, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? É que deu pau, mas é isso aí, beleza? Bom, galera, aqui eu vou passar alguns conceitos básicos de Price Action, tá? Que é o que ajuda você a prosseguir com a técnica. Então, eu acredito que seja uma das poucas partes que são subjetivas. O que é subjetivo? É o que vai variar do entendimento de cada um. Porque vai ter determinado momento que para você o gráfico tá subindo, por exemplo, tá? E vai ter determinado ponto que para você o gráfico tá parado, ele tá congestionado. Fala, não vou fazer nada. Vai ter determinado momento que o gráfico vai estar descendo, entendeu? Então isso para algumas pessoas é subjetivo, tá? Se você aplicar algumas técnicas de Price Action, isso vai te ajudar bastante, além das médias, que elas são um guia também, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Isso aqui é o que? Tá claro que é uma tendência de alta, né? Por que é uma tendência de alta? A gente tem topos maiores que topos anteriores. A gente tem fundos maiores que fundos anteriores. Então memoriza isso aqui. Isso aqui você vai ter que estar buscando no gráfico para poder fazer algumas entradas. Você vai ver hoje que lá vai ter uma hora que eu falei assim, mano, ele não fez fundo mais fundo que o fundo anterior.
entendeu? Então eu podia levar um tapa na cara ali, beleza? Só que aí, a partir daquele momento, eu tinha que contar então com o meu gerenciamento também, que eu vou explicar aqui como é que funciona, beleza? Bom, vamos lá. E isso aqui, a gente tem fundo, mais fundo que o anterior, tá vendo? Então é claramente uma estrutura de baixa, entendeu? Onde a gente às vezes vai brincar, que eu falo de traçar as nossas shorts. Você vai ver que o meu gráfico ele é todo riscado, tá cheio de risco lá assim, entendeu? Eu costumo riscar as shorts. O que são shorts trend line? São linhas curtas ali de tendência, entendeu? Como a gente opera um minuto, a gente pega micro tendências, entendeu? Às vezes eles fazem esse movimentinho, eu já traço ali e falo assim, meu, se porventura ele subir e varar, eu vou esperar uma confirmação, que eu já explico como é que funciona, que provavelmente ele vai fazer isso aqui e depois subir, né? Ou senão ele só veio violar e desce. Ele veio estopar ou buscar liquidez nessa parte aqui, né? Tá todo acumulado aqui e vem continuando fazendo topos menores, beleza? Isso vale tanto para venda quanto para comprar, beleza? Deixa eu ver. Tá, beleza? Um outro exemplo, olha isso aqui, tá bom? Tá meio zoado, mas é mais para clarear um pouco mais, para você ter mais noção, beleza? Aqui a gente começa, ó, com topos maiores que topos anteriores, ó, entendeu? Aqui ele ameaçou, mas ele não chegou a fazer fundo menor que fundo anterior. Se ele tivesse vindo aqui e violado esse fundo, eu já pensaria numa quebra de estrutura. O que aconteceu? Ele quebrou, ele está mostrando que ele vai vender, que agora os vendedores estão na força do momento ali, beleza? Fechou? Voltando ali no raciocínio. Então, já que a gente tem topos maiores, fundos maiores, esse aqui começou uma consolidação aqui, tá? Então, o que a gente começa a pensar? Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Você consegue enxergar que aqui ele estava numa tendência de alta, né? E aí o que ele fez? Ele rompeu aqui, né? Essa parte aqui, querendo estopar ou buscando liquidez. Ele confirmou? Não. O que a gente espera às vezes uma confirmação? Às vezes ele passar esse fundo aqui, entendeu? Bom, dito isso, o que acontece? Ele foi lá de novo, então aqui esse pedaço aqui é uma consolidação. Ele não escolheu lado nenhum. É onde a gente tem que ficar esperto às vezes também. Dá para fazer dinheiro? A gente faz dinheiro aí também com esse tipo de setup, tá bom? Por que a gente faz dinheiro nesse setup aqui? Porque, cara, a gente vai realizando. É onde a gente faz os giros, entendeu? Ele pega, paga, pega mais, paga, entendeu? É onde a gente faz o giro lá que vocês viram nos stores, beleza? Então, beleza, ó, a gente tinha aqui uma tendência de alta, ele violou, entendeu? Depois ele continuou subindo, aqui ó, ele violou aqui nesse ponto, depois ele fez o fundo menor que o fundo anterior, tá vendo? Então aqui já teve uma quebra de estrutura, é onde a gente começa a ficar esperto. Se eu estava trabalhando com compras, agora aqui eu procuro ver vendas, entendeu? E só que aqui ele estava brincando, aqui a gente identificou que era uma consolidação, certo? Beleza, então. É onde a gente também consegue fazer dinheiro, como eu disse. A partir do momento que ele volta aqui para cima, começo a pensar em compras novamente, entendeu? Aí aqui o que acontece, a gente tem um topo e a gente tem um fundo. Ele fez um topo maior que o topo anterior e depois novamente ele rompeu o fundo, tá bom? Beleza?
Bom, beleza. Mais um pouco de price action. Por isso que eu falei que você tem que ter paciência. Isso aqui é um aulão, tá bom? Espero que você goste, espero que isso seja enriquecedor para sua vida. Se for útil, cara, não esquece de deixar o like aqui, o joinha, ou escrever alguma coisa dessa força para mim saber que isso aqui tá fazendo sentido, porque eu tô perdendo tempo aqui. Eu tô deixando de estar com a minha família ali para poder gravar isso aqui para você, porque para mim eu já sei, beleza? Então se você puder dar esse pagamento para mim, eu agradeço de coração, beleza? Vamos lá. A gente traçou aqui essa short, certo? Mostrando que o movimento é de alta, beleza? O que eu considero, olha a importância, o que eu considero rompimento da short, entendeu? Eu considero quando ele fecha corpo. Tá vendo aqui, ó? Ele veio de lá de cima, ele não voltou. Que nem esse aqui, às vezes ele poderia vir aqui fazer esse movimento, igual esse aqui, esse cara aqui, tá vendo? Ele veio, violou, mas não rompeu, tá? E voltou para continuar o movimento para cima. Esse aqui não, bateu aqui e continuou subindo. Esse aqui não, ele veio e o fechamento dele é aqui, entendeu? Então aqui eu considero um rompimento de estrutura, uma troca de polaridade, uma quebra de estrutura também, entendeu? Porque ele fechou aqui, então eu creio que ele vai começar a fazer topos menores agora, entendeu? Beleza até aqui? Eu acho que de aula de price action o básico tá legal. Uma outra coisa não menos importante, o indicador Price Guide, que é essa reguinha aqui, ó, tá bom? Vamos lá, vamos inserir indicador, Price Guide, ou você digita aqui em cima Price Guide, isso aqui, ó, Price Guide. Clica, você vai inserir, entendeu? Você tá vendo que ele já inseriu um laranjinha lá? O meu é diferente, mas vamos configurar ele, que ele vem desse jeito aí mesmo. Então você vem aqui, ó. Vamos pegar o laranjinha aqui. Você vai configurar da seguinte forma. Aqui você coloca 30 só. Porque a variação são 50. De 50 em 50 que ele vai criar. Você vai aplicar, você vai ver que ele vai ficar tudo laranja. Tá vendo? Ficou tudo laranja aqui embaixo. Você dá OK. O meu eu não vou dar OK porque o meu já tá cinzinha lá em cima. Beleza? Mas isso aí, vamos retirar o Price Guide novo aqui. E ele vai ficar assim, desse jeito. Beleza? Bom, galera, aqui eu vou passar alguns conceitos básicos de price action, tá? Que é o que ajuda você a prosseguir com a técnica. Então, eu acredito que seja uma das poucas partes que são subjetivas. O que é subjetivo? É o que vai variar do entendimento de cada um. Porque vai ter determinado momento que para você o gráfico tá subindo, por exemplo, tá? E vai ter determinado ponto que para você o gráfico tá parado, ele tá congestionado, falando, não vou fazer nada. Vai ter determinado momento que o gráfico vai estar descendo, entendeu? Então isso para algumas pessoas é subjetivo, tá? Se você aplicar algumas técnicas de price action, isso vai te ajudar bastante, além das médias, que elas são um guia também, beleza? Isso aqui é o que? Tá claro que é uma tendência de alta, né? Por que é uma tendência de alta? A gente tem topos maiores que topos anteriores. A gente tem fundos maiores que fundos anteriores. Então memoriza isso aqui. Isso aqui você vai ter que estar buscando no gráfico para poder fazer algumas entradas. Você vai ver hoje que lá vai ter uma hora que eu falei assim, mano, ele não fez fundo mais fundo que o fundo anterior. Entendeu? Então eu podia levar um tapa na cara ali, beleza? Só que aí, a partir daquele momento, eu tinha que contar então com o meu gerenciamento também, que eu vou explicar aqui como é que funciona. Isso aqui, a gente tem fundo mais fundo que o anterior, tá vendo? Então é claramente uma estrutura de baixa, entendeu? Onde a gente às vezes vai brincar, que eu falo de traçar as nossas shorts. Você vai ver que o meu gráfico ele é todo riscado, tá cheio de risco lá assim, entendeu? Eu costumo riscar as shorts. O que são shorts trend line? São linhas curtas ali de tendência, entendeu? Como a gente opera um minuto, a gente pega micro tendências, entendeu? Às vezes eles fazem esse movimentinho, eu já traço ali e falo assim, meu, se porventura ele subir e varar, eu vou esperar uma confirmação, que eu já explico como é que funciona, que provavelmente ele vai fazer isso aqui e depois subir, né? Ou senão ele só veio violar e desce. Ele veio estopar ou buscar liquidez nessa parte aqui, né? Tá todo acumulado aqui e vem continuando fazendo topos menores, beleza? Isso vale tanto para venda quanto para comprar. Tá, beleza? Um outro exemplo, olha isso aqui.
tá bom? Tá meio zoado, mas é mais para clarear um pouco mais, para você ter mais noção, beleza? Aqui a gente começa, ó, com topos maiores que topos anteriores, ó, entendeu? Aqui ele ameaçou, mas ele não chegou a fazer fundo menor que fundo anterior. Se ele tivesse vindo aqui e violado esse fundo, eu já pensaria numa quebra de estrutura. O que aconteceu? Ele quebrou, ele está mostrando que ele vai vender, que agora os vendedores estão na força do momento ali. Voltando ali no raciocínio. Então, já que a gente tem topos maiores, fundos maiores, esse aqui começou uma consolidação aqui, tá? Então, o que a gente começa a pensar? Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Você consegue enxergar que aqui ele estava numa tendência de alta, né? E aí o que ele fez? Ele rompeu aqui, né? Essa parte aqui, querendo estopar ou buscando liquidez. Ele confirmou? Não. O que a gente espera às vezes uma confirmação? Às vezes ele passar esse fundo aqui, entendeu? Bom, dito isso, o que acontece? Ele foi lá de novo, então aqui esse pedaço aqui é uma consolidação. Ele não escolheu lado nenhum. É onde a gente tem que ficar esperto às vezes também. Dá para fazer dinheiro? A gente faz dinheiro aí também com esse tipo de setup, tá bom? Por que a gente faz dinheiro nesse setup aqui? Porque, cara, a gente vai realizando, é onde a gente faz os giros, entendeu? Ele pega, paga, pega mais, paga, entendeu? É onde a gente faz o giro lá que vocês viram nos stores, beleza? Então, beleza, ó, a gente tinha aqui uma tendência de alta, ele violou, entendeu? Depois ele continuou subindo, aqui ó, ele violou aqui nesse ponto, depois ele fez o fundo menor que o fundo anterior, tá vendo? Então aqui já teve uma quebra de estrutura, é onde a gente começa a ficar esperto. Se eu estava trabalhando com compras, agora aqui eu procuro ver vendas, entendeu? Só que aqui ele estava brincando, aqui a gente identificou que era uma consolidação, certo? Beleza, então. É onde a gente também consegue fazer dinheiro, como eu disse. A partir do momento que ele volta aqui para cima, começa a pensar em compras novamente, entendeu? Aí aqui o que acontece, a gente tem um topo e a gente tem um fundo. Ele fez um topo maior que o topo anterior e depois novamente ele rompeu o fundo. Bom, beleza. Mais um pouco de price action. Por isso que eu falei que você tem que ter paciência. Isso aqui é um aulão, tá bom? Espero que você goste, espero que isso seja enriquecedor para sua vida. Se for útil, cara, não esquece de deixar o like aqui, o joinha, ou escrever alguma coisa dessa força para mim saber que isso aqui tá fazendo sentido, porque eu tô perdendo tempo aqui. Eu tô deixando de estar com a minha família ali para poder gravar isso aqui para você, porque para mim eu já sei, beleza? Então se você puder dar esse pagamento para mim, eu agradeço de coração, beleza? Vamos lá. A gente traçou aqui essa short, certo? Mostrando que o movimento é de alta, beleza? O que eu considero, olha a importância, o que eu considero rompimento da short, entendeu? Eu considero quando ele fecha corpo, tá vendo aqui, ó? Ele veio de lá de cima, ele não voltou, que nem esse aqui, às vezes ele poderia vir aqui fazer esse movimento, igual esse aqui, esse cara aqui, tá vendo? Ele veio, violou, mas não rompeu, tá? E voltou para continuar o movimento para cima. Esse aqui não, bateu aqui e continuou subindo. Esse aqui não, ele veio e o fechamento dele é aqui, entendeu? Então aqui eu considero um rompimento de estrutura, uma troca de polaridade, uma quebra de estrutura também, entendeu? Porque ele fechou aqui, então eu creio que ele vai começar a fazer topos menores agora, entendeu? Beleza até aqui? Eu acho que de aula de price action o básico tá legal. Beleza, aqui vai o gerenciamento desse operacional que eu uso para mim, tá bom? O que eu vou recomendar para você, ó, vou colocar aqui, GR, gerenciamento de risco. Beleza? O que eu recomendo para você, cara, 2 stops, você para, tá bom? Se você levar 2 stops, você para. Eu tô trabalhando, já sou um pouco mais agressivo, com 3 stops. Porque eu já tô entendendo um pouquinho mais do operacional, já tô praticando mais, entendeu? Tirando o que? O que acontece? Por que 2 stops? Tá bom? Vou explicar para você. Cara, porque o operacional, ele paga muito bem. Então, provavelmente, vamos colocar aqui que você vai levar na semana ali 3 gains, 4 gains. Coloca 4 gains.
trabalhando ali com a linha de um contratinho, né? A cada 50 pontos, você vai vai ficar exposto no máximo 5 contratos, né? Então o seu stop ali vai girar em torno de mais ou menos, se for um stop cheio, eu creio que uns R$200, 200 e poucos reais, entendeu? Então, e dá para você fazer a grana depois, dá para você retornar pro gain de novo, entendeu? Então vamos supor, por isso que eu falo, cara, ó, depois eu volto aqui para a semana, tá bom? Vamos supor ali que você foi pro negativo R$250. Você vai começar a trabalhar depois, você vai ter, você vai conseguir recuperar isso aqui. Você volta às vezes R$30 positivo, entendeu? Você para o dia, porque isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, vai dar bastante operações, ou não, às vezes você acerta a tendência depois ele vai embora, entendeu? Por isso que eu falo, aqui a gente não fica tentando adivinhar. Esse operacional, cara, ele é bom por causa disso, ele vai te dar lucro, tanto quando quando o mercado está consolidado, e quando ali na linha de uns 300 pontos, né, mano? Com 300 pontos. Cara, se ele tá consolidado e você conseguiu perceber que ele tá muito mais consolidado do que 300 pontos, não opera, tá? É a minha indicação, tenha paciência, tá bom? E quando você pegar a tendência, quando você acertar a tendência, vendo as médias, né? Tendência, não sei nem se tá certo aqui, beleza. Ele também vai te dar dinheiro. Entendeu? Diferente que às vezes você fica tentando achar o olho da mosca, ele vai reverter aqui, não, ele vai, aqui tem um suporte, aqui tem uma resistência, entendeu? Essa é a pegada. Então, a probabilidade é muito boa dele dar bom pra você se você souber operar. Muitas pessoas vão falar que é suicídio. Mano, deixa eu falar, velho. Muitos outros operacionais são suicidas também. Se você tiver um martingale mal relacionado, se você tiver um preço médio mal colocado ali também, isso aí vai te levar à ruína. Então, tudo é gerenciamento, tá? Existem alguns estudos que eles falam que se você jogar uma moeda para ganhar 2 e quando perder 1, usando esse tipo de gerenciamento de 2 para 1, você é lucrativo também, beleza? Bom, beleza. Aqui é a tela como eu comecei o dia hoje, tá bom? Vocês podem ver aí, já era 9h25 mais ou menos aí, e eu comecei a operar esse horário aí. Beleza? Já tinha feito uma grana no dólar, tá? O que eu tô fazendo aí, que é o básico do price action, que vai me ajudar bastante, vai te ajudar bastante. Eu comecei traçando, ó, uma short de alta, entendeu? Eu tô vendo aqui, ó, deixa eu apertar um pause aqui. A short, como eu traço a short? Cara, quanto mais pontos ela pegar, melhor. Você tá vendo que aqui, ó, eu tava vendo isso aí, ó. Ela sai, né? Ela pega todo esse aqui, ela pega aqui, ela pega aqui. Beleza? Aqui pode ser considerado, sim, eu olho nos 5 minutos depois, provavelmente uma quebra de estrutura, porque ela violou, entendeu? Lembra da aulinha? Ela violou, entendeu? E aí, o que ela faz? O que antes era suporte, virou resistência. Então ela veio para baixo, depois veio, bateu na short, desceu e continuou consolidado. Sacou? Igual eu expliquei. Vamos lá. Continuar aqui. Tracei a short, né, para tentar entender, e aí vou traçando. Esse aí que eu faço todo dia, se eu for operar isso aqui, se eu for operar esse operacional, que é o que me ajuda, entendeu? Aqui eu tava vendo uma consolidação, tá? Não liga pra corzinha verde, não é que é sinal de compra, não é nada disso, tá bom? Então aqui eu tava traçando uma região ali que tava consolidado, certo? Vamos ver depois, ó. Aí depois o que acontece? Eu tracei uma short de baixa, tá? Isso aqui é muito bom vocês perceberem ou verem isso, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, beleza. Aqui é muito bom vocês verem, ó. Aqui é a short de novo. Começa aqui em cima, aqui ela quase pegou 2, 3, 4. Aí o que ela fez? Rompeu. E o que era resistência virou suporte. Então ela veio, deita no suporte, sobe de novo. E aqui começou uma outra short de alta, que provavelmente às vezes vai fazer isso aqui, ou ela rompe para baixo, entendeu? Vocês vão ver o quanto é importante, que depois elas vão ficar pretinhas, tá? Eu vou deixar ela pretinha, mas você vai entender que hoje elas caminharam sobre isso aí. Então cada dia o mercado é diferente, ele vai fazer um desenho diferente, entendeu? Mas vamos lá, ó. Deixa para vocês verem isso aí. Eu traçando, isso aí eu começo com o mercado assim, tá? Eu evito até começar a operar, tipo, 9 horas. Quando é setup assim de scalp, eu evito operar 9 horas. Que, cara, é uma indecisão danada 9 horas. Então a gente vem,
Ó que legal aqui, ó. Aqui eu desenhei, você pode ver, ó, em amarelinho aqui, que tá desenhado. Ó, eu desenhei a estrutura, tá vendo? Batendo, ó. Aí quebrou, violou. Você pode ver que tem velas aqui, ó, fechando acima, ó. Entendeu? Então percebe que tudo faz sentido, ó. E aí veio, desceu, subiu, desceu, bateu agora em outra short, né? Que ela tava batendo agora aqui, ó. Aí foi onde eu desenhei essa aqui. Vocês estão começando, estão clareando a visão aí. E cara, isso serve para qualquer tempo gráfico, tá bom? Não é só porque é 1 minuto, não. Eu faço isso aqui no 5, porque eu operava scalp no 5, tá? Entendeu? E isso tá me dando uma clareza danada para fazer esse tipo de operacional aqui, beleza? Isso aqui não é explicado pelo gringo lá. Ele não explica essa peça. Isso aí, você já tem que ter essa noção. Se você chegou até aqui e tá aprendendo um pouco, eu até recomendo você buscar mais sobre price action, que isso vai te ajudar pra caramba. E aqui está o Price Guide funcionando. O que é o Price Guide? Ele é o meu guia, tá? Onde eu vou colocar as ordens. Vocês viram lá que as ordens têm 50 pontos, tá bom? Vamos lá. E o que aconteceu aqui, ó? Se essa vela aqui, eu só estava guardando isso aqui. Se essa vela fechar para baixo, eu já considero uma quebra de estrutura. Meus olhos começam a virar para venda, entendeu? Mas o que eu estou aguardando também? As médias apontarem para baixo, que isso aí vai me ajudar bastante, entendeu? Então eu preciso ter uma quebra de estrutura, eu preciso ter as médias apontando para algum lugar, porque vocês viram que até agora aqui elas, ó, iniciou o dia, tá mó embaralhado, ó. Elas não apontaram, elas apontaram para cima, apontaram para baixo. Agora vamos ver se ela toma jeito, entendeu? Isso aqui é os 5 minutos que eu tô olhando, tá bom? Eu dou uma olhada no 1 e no 5 minutos, beleza? Então eu tô olhando 5 minutos aqui para ver se ele vai fechar para fora, e aí eu vou aguardar 1 minuto ali as médias apontarem para baixo, beleza? Vamos lá dar uma olhadinha. Opa, caraca, mano. Tá, aqui eu já... Vamos lá. Se tivesse como colocar em 2x, né? Ó, voltei pro minuto. Olha quanta vela já tá fechada para baixo da short. E é onde eu começo a burdoar. Entendeu? Coloquei uma. A gente trabalha sempre com 5, tá bom? 5, olha lá. Conforme ele vai ganhando, uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês, que eu falei no outro vídeo, que eram ordens stops. Não, esse tipo de ordem aqui é ordem limite, tá? Obrigado pelo Vander aí. Então o que acontece? Vamos desenhar aqui, ó. Se o preço ele ganhou esse patamar aqui, eu coloco minha ordem aqui. Se o preço ele ganha esse patamar aqui, eu coloco minha ordem aqui. Se ele ganha esse patamar aqui, eu coloco minha ordem aqui. Eu não vou colocar antes, vocês entenderam? Porque isso aí não é ordem limite, entendeu? Eu espero ele me dar um sinal, então ele vem, ganhou esse patamar aqui, eu coloco aqui. Ganhou esse patamar aqui, eu coloco aqui. Eu vou atrás. Então, olha que coisa importante. Eu não tento adivinhar para que lado o mercado vai, entendeu? Eu simplesmente sigo o preço. Isso aí me dá vantagem na frente de outros operacionais, entendeu? Presta bem atenção nisso. Eu vou ver se eu friso isso aí também. Então, eu não fico esperando. Na hora que ele tomou um rumo ali, eu começo a bordoar aquele rumo ali. Não deu, ele vai me estopar, ou a operação vai ficar difícil, eu saio, porque tem que ter um feeling também. Às vezes as médias vão começar a se estreitar, você tá vendo que essas operações estão amarradas. Você vai falar, não, cara, tá indo muito contra mim, vou sair um pouquinho, vou esperar ele decidir. Você tem que ter esse feeling também. Mas é isso aí. Sobre as ordens, são ordens limites, beleza? Vamos lá, deixando aqui, ó. Outra coisa que eu vou desenhar aqui para você ver, ó, como funciona o operacional. Isso aqui é muito importante, tá bom? Tô vendo que ele tá descendo. Eu vou colocar aqui, ó. Ele já ganhou esse limite, ele já ganhou esse patamar aqui, certo? Então vocês viram que eu coloquei minha ordem aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, que foi a que ele pegou, ó. Tá vendo? Fechou. Então, a partir desse momento, 1, 2, 3, 4, 5. E aí o que acontece? O meu stop, que é o que eu tô colocando agora aqui, ó. Se eu tô vendendo, é o Alt que eu vou ter que apertar para marcar as vendas, beleza?
E aí, o que eu faço? Eu pulo uma, vocês estão vendo que eu não coloquei em seguida aqui, ó, essa aqui tá nulo, ó. Eu pulo uma e coloco aqui, compra, 5 compras, e depois eu vou fechar essa ordem aqui, entendeu? Esse é o meu stop, esse carinha aqui, ó, de 300 pontos é o meu stop, vocês entenderam? Vamos ver se vocês conseguiram entender, ó, vou fazer de novo aqui para você tentar entender. Lembra que eu expliquei, né? Que ele vai ganhando os patamares, aí eu vou colocando, eu vou seguindo o preço, não coloco antes, não tento adivinhar, eu sigo o preço, tá? Então, ó, ele pegou minha ordem aqui, ó, beleza? Então eu, a 50 pontos acima, coloco mais uma, 50 pontos acima, coloco outra, 50 pontos acima, coloco outra, e assim vai, ó, entendeu? Eu tenho que colocar 5 ordens, beleza? E não vou colocar na sexta o meu stop loss, vou colocar na sétima, no sétimo patamar, eu vou pular uma. Então o meu stop ele fica a 100 pontos da última ordem, ele não fica a 50 como eu coloco todas as ordens, ele fica a 100 pontos. Então esse espaço até aqui tem 100 pontos. Por quê? Porque eu pulo um, entendeu? É de 50 a 50, o último eu vou pular. Vocês vão ver que em determinados momentos aí ele quase estopa, mas ele pagou bastante, o stop fica bem reduzido. Vai ter dias que ele vai te estopar direto, ele vai pegar sua ordem, vai pegar 5 e vai lá te estopar, beleza? Você espera para ver o que as médias vão falar, o que o price action vai falar, se ele tá violando short, se ele não tá violando, beleza? Tem que ter calma, isso aqui é possível, porque isso aqui vai funcionar, porque ele te dá vantagem de você ganhar em mercados laterais, desde que sejam pequenos, tá? E em mercados de tendência. Entendeu? Na hora que você acertar a tendência, você vai junto, cara. Você não precisa ficar tentando adivinhar. Ó, você viu que eu tirei, né? Eu tirei aquela minha ordem. Então aqui eu cliquei todas. Isso aqui tá bem esmiuçado, beleza, galera? Todas aqui eu coloquei com o Alt, né? Alt e cliquei com o mouse, Alt, Alt, Alt e Alt. E aqui eu coloquei o Shift. E cliquei 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, porque eu tenho 5 ordens espalhadas pelo gráfico de venda. Então aqui eu coloquei, porque as minhas saídas, se eu estou vendendo, a minha saída é uma compra, se eu estou comprado, a minha saída é uma venda. É assim que funciona. Por isso que eu não tenho stop loss ali na ordem oca, eu tenho stop loss porque eu tenho que colocar. E depois eu vou trabalhando com ele, eu vou andando com essa grade dinâmica, entendeu? Galera, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí debaixo nos comentários, beleza? E aí a gente deixa o preço brincar. Já tô com uma ali, ó, uma ordem, provavelmente eu acho que ele vai pegar mais uma, entendeu? Queria que vocês entendessem legal. Aqui do lado, tá bom? Tá funcionando para vocês entenderem como é que funciona, ó. Aqui vão ser as operações que estão rolando e aqui é o gráfico de patrimônio, para você ver o drawdown, entendeu? Vocês podem ver que aqui, ó, eu só tô com um contrato, agora foi para 2, entendeu? Esse pontinho verde aqui, ele sinaliza que foi pego ali uma operação minha, entendeu? Galera, eu tô explicando até para quem não tem muita noção de mercado. Então, cara, você tem que ser paciente, beleza? Se você tá aqui, se você quer aprender, cara, é isso que você tem que fazer, velho. Ali eu tô mostrando a operação que tá rolando com 2 contratos, tô menos 2 e pouco negativo ali, ó, às vezes vou pro positivo. Tem as taxas, você vai ver que compensa por conta das taxas. No final, quem acompanhou os stories hoje viu que compensa. Eu vou por 5 minutos. Tá trabalhando debaixo das shorts, para mim ainda é uma venda, a média tá apontando para baixo, só uma média tá apontando para baixo, isso que me deixou preocupado. Ó, beleza, vamos lá, olha o que vai acontecer agora. Ele já pagou uma ordem minha, tá bom? Ele já pagou uma ordem minha, e aí o que eu vou fazer agora, ó, ele pagou essa ordem aqui, porque ele pegou aqui e pagou aqui, porque eu tô vendendo, beleza? E aí o que acontece? Eu vou realocar uma ordem no mesmo lugar. Você entendeu? Porque quando ele fica consolidado, ele vai ficar rabiscando gráfico, eu vou ficar ganhando dinheiro. Se ele não me estopar, eu vou ficar ali ganhando dinheiro. Eu simplesmente, ele pagou, eu vou lá e coloco no mesmo lugar. Por isso que eu uso o Price Guide. Porque às vezes, se ficar o gráfico cru, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou deixar o gráfico cru, você fica sem orientação. Mano, funciona, entendeu? Só que o Price Guide é meu guia ali, onde eu fico encaixando as minhas ordens, entendeu? Ó,
que eu tô fazendo, coloquei mais uma ordem no mesmo lugar que ele pagou. Só que ainda continua na operação. Ele pagou, aí ó, coloquei mais uma. Entendeu? Ó, aí eu fico contando. Às vezes eu fico toda hora, vocês vão ver que o meu mouse, é que eu não vou deixar o vídeo todo rolar, né? Mas você vai ver que eu fico contando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a última tem que ter 100 pontos de diferença. Entendeu? Tô esperando. Se ele ganhar esse patamar, eu trago outra ordem aqui. Se ele ganhar esse patamar, eu coloco a outra ordem aqui. Se ele ganhar, lembra disso aí que eu falei? Ele não ganhou, então fica no mesmo lugar lá. Cara, você tem que estar com papel e caneta se você quiser aprender isso aqui. Ele é bem complexo, bem... Ele é conhecido mais como gradiente linear. Pegou a ordem, entendeu? Ele vai pegar a segunda ordem. Ó, acho que ele vai pegar a terceira também. Como que eu sei que é 3? Pegou a terceira, olha aqui. 3 contratinhos. É muito bom ver que isso acontece aqui pra vocês verem, ó. Vai pagar, talvez ele vai pagar aqui. E eu vou realocar mais uma ordem, ó. Vamos ver. Se ele vir, ele vai pagar aqui, ó. Aqui que é o verdadeiro lugar, tá bom? Se ele chegar aqui, ele paga e eu coloco no mesmo lugar. Ó, 4 contratinhos. Cara, se estopar, beleza. Se estopar, beleza. Ó. Se não me engano, ele pega 5 contratos, cara. E aí, eu tô dando uma olhada na short de alta. Porque se ele começar a violar, se ele começar a fechar candle em cima dessa short de alta aqui, meu, eu vou esperar as médias também me dizer que ele quer subir. Ó, pagou. Olha aí que beleza. Vocês viram pagando? E eu vou realocar as ordens, tá vendo, ó? Tô realocando as ordens que pagou. Tá vendo onde a gente faz dinheiro? É nessa oscilação do mercado. Wagner, tem dia, cara, que ele vai estopar fácil. Isso aí, mano, aí não tem operacional que não te stop. Entendeu? Todo operacional que funciona, ele vai ter stop. E você tem que aprender a aceitar. Olha que legal aqui, ó. A curvinha de patrimônio, como é que ela fica doidona. Entendeu? E aqui eu fazendo giro de contrato, ó. Ó, pegou 3 ordens de novo. Mas tá trabalhando, a minha visão aqui no price é que tá trabalhando abaixo da short. O que acontece? O que antes era um suporte, né? Suporte, agora é resistência. Ele pagou, tô realocando de novo, coloquei no mesmo lugar. Olha lá, pagou de novo, coloquei no mesmo lugar. E nisso vocês vão vendo a grana crescendo aqui, ó. Gente, o negócio é gerenciamento. Tá bom? Gerenciamento. Parece que ele vai pagar. Acho que ele demorou para pagar essa última aí. Beleza, fechou. E aí o que eu faço? Realoco de novo. E sempre trabalhando, ó, eu contando 1, 2, 3, 4, 5. Você viu como é que é? Eu fico contando toda hora para ver se eu tô com 5 ordens ali. Porque vai que ele explode de uma vez, ou ele pega um contrato a mais, ou que eu esqueci, entendeu? Então, o que acontece? Se ele for para baixo, eu vou trazendo a última, entendeu? Eu pego essa última aqui, ó, e trago para cá, coloco aqui. E assim vai, entendeu? Ó, foi para baixo, que eu falei para vocês. Olha lá, ó o que eu tô fazendo. Sacou? Ó, realoquei, que eu falei pra vocês. E aí trago o stop para 100 pontos longe da última. Tá conseguindo entender? Galera, de novo eu falo pra vocês. Se tiver dúvida, escreve aí embaixo, entendeu? Ou me procura lá no Instagram, Trader
Bombeiro Trader, que pra mim vai ser um prazer passar isso aí pra vocês. E o meu financeiro ali, ó, sem me expor muito, trabalhando no máximo com 5 contratinhos, entendeu? Vai ser difícil o dia que você pega a não ser que você entre em horários, né? Tem alguns filtros que eu vou passar também, tá? A não ser que você entre em alguns horários de volatilidade, que eu não recomendo, que é de manhã, logo quando abre o mercado, 10 horas, 10 e meia, entendeu? Isso aí você tem que ficar longe. Ó, eu colocando outra, entendeu? E depois eu vou, ó lá, pegou, eu trago o meu stop. Ó, 50, 100, entendeu? Acho que vocês conseguiram entender a dinâmica, como é que funciona, né? Shift para compra, Alt para venda. Beleza? Ó, pagou. E aí eu vou lá, faço o quê? Coloco mais uma. Entendeu? Pagou. Vou lá, coloco mais uma. Fechou? É assim, cara. A gente vai aproveitando o balanço, vai fazendo giro. Enquanto isso, o meu financeiro subindo aqui. Entendeu? Ó, trazendo a última lá de novo. Entendeu? Pegou. Entendeu? Olha aqui o meu financeiro. Vai ter vezes que eu vou estar com 100 pau e ele vai me dar um drawdown fudido? Vai, cara, vai. Porque quando ele pega 5 contratos, você fica meio que alavancado. É para isso que o stop tá lá. Você não vai deixar acontecer. Estopou, espera, vamos ver para onde as médias vão apontar. Espera de novo, porque às vezes pode estar muito consolidado. E essa consolidação não pode passar de 300, 350 pontos, porque é onde te ferra, entendeu? Por isso que em momentos de muita volatilidade você tem que estar fora do mercado, que é os horários que eu te falei. Já já eu vou passar a aula dos filtros. Na aula, vou passar os filtros. Olha lá, pegou, pagou. Entendeu? Ó, já tô indo de baixo de novo, ó. E tá vendo que tem uma short aqui, ó. Entendeu? Que eu vou mostrar, ó. Eu contando os contratinhos, tem pra mais, já. Beleza? Trago mais uma, ó. 50. E aí eu jogo em cima, ó. 100 pontos da última. Ó, o suporte aqui. Tá vendo que ele tá batendo um suportezinho aqui, ó? Eu acho que eu vou mostrar de onde é esse suporte aí que eu risquei. Ó, como ele já atingiu o nível de baixo, eu realoco. E assim, eu não adivinhei para onde o mercado ia. Entendeu? Eu simplesmente estou seguindo o mercado, cara. Se eu não me engano, acho que eu vou mostrar de onde está vindo essa short aí. Vamos ver aqui, ó, deixa eu acelerar. Ó, de onde está vindo? Tá vendo? Deixa eu colocar a pausa aqui. Ó, de onde a bicha tá vindo, ó. Ela é daqui, ó. E antes o que era suporte virou resistência, o que era resistência vira suporte, entendeu? Então, isso é o puro price action, beleza? Vamos lá. Acho que vocês conseguiram entender, né? A gente volta para um minuto. Ó, pagou, eu realocando ordem. Ainda tô com um contrato. Ó. Às vezes eu zero, porque às vezes eu me perco, então eu começo de novo, entendeu? Ó. Ganhou um nível. Novamente, o que eu falo para vocês. Ele ganhou esse nível, minha ordem vem aqui. Ele ganhou esse nível, minha ordem vem aqui. Ele ganhou esse nível, minha ordem vem aqui. Isso se chama ordem limite, beleza? Eu vou adiantar aqui para vocês verem como é que foi na guerra aqui, ó. Em momentos que ele quase me estopou. Ó. Tô com 4 contratos, ó. 4 contratos. Percebe aqui, ó? Ó o meu financeiro. Entendeu? Ó o meu ponto de cobertura, tá vendo o PC aqui, ó? Quando o preço passar daqui, eu começo a ficar negativo. Eu vou me desesperar? Não vou me desesperar, cara, porque às vezes ele pode ter uma reversão de tendência, ele pode ter uma quebra de estrutura, de microestrutura, que num minuto é fácil isso acontecer, entendeu? Então eu tenho que ficar esperto nisso aí. Cara, olha a minha curvinha de patrimônio aqui, olha as ordens todas acontecendo aqui, ele é um operacional, depois que você entende, cara, você surfa legal, velho. Entendeu? Tá quase acabando já, galera. Ó. 5 contratos. 5 contratos. E olha isso. Ó, aqui, ó, 5 contratos. Eu já estou negativo. Perdi tudo. Olha aqui minha curvinha de patrimônio aqui, ó. O que aconteceu? Ela veio para baixo. Eu entreguei tudo isso aqui, ó.
Vai acontecer, cara. Não tem operacional milagroso, não tem o cálice de ouro aí, não tem a Arca da Aliança, não tem nada, cara. Não tem. Se você trabalhar com reversão, você vai encontrar isso. Se você não tiver um bom gerenciamento, se você trabalhar com martingale, se você não tiver um gerenciamento, você quebra fácil. Se você trabalhar com médio a favor, médio contra, tudo quebra. Se você trabalhar normal, não, eu opero 1 para 1. Se você não tiver gerenciamento, você quebra também. Cara, não tem essa, cara. Entendeu? Vamos rodando aí, ó. E ele não pegou meu stop, ele ficou a poucos pontos ali de pegar meu stop, entendeu? Ó. E começou a me pagar de novo, desceu, porque eu confiei na estrutura. Vocês viram que, ó, eu dei uma arriscada até aqui, ó, para tentar entender o que estava acontecendo. E aí ficou um pouquinho até mais tranquilo. Uma short de baixa, num minuto, entendeu? É onde ele tava batendo. Entendeu? E aí ele foi lá, subiu de novo 5 contratinhos, ó. Pagou tudo. R$194, entendeu? Ó, olha como é que fica. Isso aqui que eu falei pra vocês. Eu traçando outra short aqui, ó. Isso aqui que eu falei pra vocês, que o meu gráfico, ele fica todo riscadinho assim, ó. Entendeu? Porque eu fico tentando entender, eu fico entendendo o que o mercado está fazendo naquele momento, se ele está consolidado, se é uma LTA, que é um movimento de alta, se é uma LTB, que é um movimento de baixa, linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, entendeu? Bom, e é isso. Eu entro em mais algumas operações, vou adiantar aqui para vocês. E aqui eu estava ajeitando o gráfico do dólar, tá? Vocês vão ver que eu encaixo ele ali embaixo, porque o que às vezes eu preciso entender, não é correlacionado o tempo todo. Tá bom? Eu só preciso entender, às vezes um movimento forte no dólar vai dar um movimento forte no índice, entendeu? E eu entrei em mais uma, deixei até o dólar verdinho ali no canto para vocês verem. Ele pega, ó, ele sobe, me paga, eu coloco de novo, sobe, me paga, e ali eu encerrei meu dia, parei de operar, entendeu? Entendeu como é que funciona? Bom, galera, um vídeo bem comprido, tá bom? Mas eu espero que eu tenha contribuído com você. Se você teve realmente interesse, chegou até aqui, cara, não esquece, recomenda, manda para algum amigo que tá aprendendo a operar agora, porque, mano, eu acredito que foi bem completo, entendeu? Cara, tem muito mais coisas para passar para vocês. Então, esse vídeo é até um termômetro para me ver se eu consigo passar mais operacionais para você no decorrer do tempo ou não, tá bom? Mas eu espero do fundo do meu coração ter ajudado você que tá começando, tá bom? Você que tá entrando para uma mesa proprietária, você que tá querendo galgar algo, entendeu? Então você tá vendo, eu tô fazendo prova disso, que isso também tá dando certo, tá bom? Tô passando alguma coisa que é precioso para mim, que alguns cursos aí iam te tomar o dinheiro para te ensinar isso, mas como eu não viso lucro, então pode ser que futuramente eu faça alguma coisa, dê um turbo nesse operacional aí e aí venha a cobrar. Mas por agora, cara, eu não tenho essa mentalidade. Pra mim, eu quero dividir a experiência com vocês. E é o que eu tô fazendo. Quem me acompanha pelo Instagram, Bombeiro Trader, tá vendo que tá dando certo porque eu tô postando lá. Beleza? Espero que vocês gostem realmente. Não esquece de se inscrever, deixar o like e mandar pro amigo aí. Beleza? Mano, tamo junto. Um abraço. Deus abençoe todos vocês.